Olá, alunos, sejam bem-vindos à webconferência da disciplina de Introdução à Economia, do curso de Bacharelado em Administração Pública. Para falar um pouquinho mais sobre os pontos principais da disciplina, nós estamos com o professor Anderson de Oliveira. Olá, professor, tudo bem? Olá, Cíntia, tudo bem com você? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês hoje para nós falarmos um pouco sobre a economia como um todo, né? Por mais que a disciplina seja introdutória, mas nós vamos ter grandes variáveis econômicas aqui para serem analisadas hoje. Apenas uma observação, essa webconferência é gravada. Então, durante a explicação do professor, se surgir alguma dúvida com relação ao conteúdo, vocês podem enviar através do ambiente virtual de aprendizagem que o professor responde. Então, professor, qual é o conceito e o objeto de estudo da ciência econômica e como funcionam os sistemas econômicos? Excelente pergunta, Cíntia. A economia, ela é uma ciência social, né? Porque ela envolve as decisões da sociedade. E quais seriam essas decisões? São decisões frente à utilização dos recursos naturais que nós temos disponíveis, né, no nosso planeta, e nós utilizamos esses recursos para elaborarmos bens e serviços para a satisfação das nossas próprias necessidades, dos indivíduos e da própria sociedade. Então, a economia, um conceito, né, bem sólido que nós temos no livro do Vasconcelos, que eu gosto muito de utilizar, a economia é uma ciência social que estuda como o indivíduo ou a sociedade decidem utilizar os recursos naturais escassos disponíveis na elaboração de bens e serviços finais para a satisfação das necessidades humanas ilimitadas. Então, o que é uma necessidade? É inerente ao ser humano nós termos necessidades. Então, nós temos desde as mais básicas, né, as necessidades fisiológicas, nós temos necessidade de comer, de se vestir, de se proteger, de termos, né, uma casa, enfim. E essas necessidades, elas são preenchidas e foram preenchidas de mais diversas formas durante a evolução da humanidade e nos mais diversos sistemas econômicos, né, que surgiram desde o início da humanidade, desde o comunismo primitivo até os dias de hoje. Essas soluções, elas foram dadas pela forma como a sociedade tinha um trato com os recursos naturais, né, como a forma que elas decidiram utilizar esses recursos para satisfazerem as suas necessidades. Então, vejam, o conceito de economia, ele envolve a questão de que nós estamos num planeta e esse planeta ele tem um estoque de recursos naturais. E esses recursos, pela própria limitação geográfica do nosso planeta, eles são limitados. Alguns recursos são renováveis, nós podemos utilizar eles com uma inteligência da forma que consigamos, né, que eles sejam renováveis, mas muitas das vezes nós não estamos fazendo isso da forma correta. E outros recursos, eles são efetivamente escassos. E a partir de um determinado momento, se nós utilizarmos eles de uma forma predatória, vai chegar a um certo ponto que vai faltar recursos naturais para nós transformarmos em bens e satisfazermos as nossas necessidades. Então, quais são esses recursos naturais? Nós temos terras, né, terras agriculturáveis, nós temos os recursos minerais, né, as florestas, água, o solo, né, no subsolo nós temos recursos minerais e utilizamos muito desses recursos. E esses recursos, então, nós extraímos desse estoque, transformamos eles em fatores de produção e dentro das unidades produtivas nós combinamos esses fatores de produção juntamente com o capital e a mão de obra e nós temos, então, no final do processo de produção, bens que a sociedade vai precisar
e vamos colocarmos esses bens no mercado de bens e serviços, as pessoas vão consumir, e finda-se, né, o ciclo produtivo quando o consumidor ou a sociedade efetivamente realiza o consumo. Mais dada a questão da escassez, Cíntia, que é um problema sério, né, que a humanidade vai enfrentar ainda, vai se deparar para os próximos anos, à medida que o consumismo se eleva, nós temos que tomar decisões. E essas decisões envolvem, então, abrir mão de algumas coisas, né? Então, esse processo de tomar decisão, ele envolve 4 princípios básicos. As pessoas precisam fazer escolhas, e essas escolhas não são de graça. O que isso quer dizer? Que para se realizar uma determinada escolha entre A e B, se você escolhe pela alternativa A, você está abrindo mão de outras oportunidades, né? Então sempre há um custo embutido aí, que na economia nós tratamos como custo de oportunidade. Por isso que escolhas são difíceis, elas têm que ser muito bem analisadas e dosadas para você fazer a escolha que maximize, tanto pelo lado, né, do consumidor, nós tomamos decisões no sentido de maximizar a satisfação individual de cada um. E do lado do produtor, as decisões são tomadas com a finalidade de maximização de lucro. Então, o processo de tomar decisão, ele é efetivamente difícil, porque escolhas erradas implicam em perdas, né, de satisfação ou de lucratividade. Então, o custo real de alguma coisa é o que o indivíduo deve despender para adquiri-lo, né? O custo real que está embutido, né, nos bens ou serviços implica numa omissão, né? Vocês abre mão de uma outra oportunidade e foca efetivamente naquela. Então, as pessoas, o princípio básico também do processo de tomada de decisão é que as pessoas são racionais. Todos buscam maximizar alguma coisa, né? Então, o indivíduo, seja como consumidor ou seja como produtor, ele sempre vai pensar naqueles ganhos incrementais de cada decisão. Ou seja, existem frações que são consideradas. E o agente econômico, né, ou o indivíduo, sempre vai pensar naquela decisão que ele vai ter, nem que seja mínimo ganho, mas ele vai fazer a escolha sempre maximizadora. E as pessoas também, elas reagem a estímulos, né? Qualquer incentivo que seja dado no sentido de influenciar na decisão desse agente econômico, ele pode ter um efeito de influenciar decisões, né? Então, por isso que muitas das vezes até o Estado, ele tenta induzir, né, os consumidores ou os produtores a tomarem determinadas decisões pautado em algum incentivo que o Estado, né, se propõe para que a sociedade tenha, né, uma determinada postura frente a alguma causa, né, que o governo queira conduzir naquele momento, alguma política econômica ou uma política pública. Então ele pode fazer uso, né, dos incentivos. Então, ainda falando sobre o funcionamento das economias, o padrão de vida das pessoas depende da capacidade de se produzir bens e serviços. O que isso quer dizer? Que a nossa vida, em comparação com o homem primitivo, a nossa qualidade de vida de hoje, ela só é proporcionada porque em todos esses séculos a humanidade acumulou uma capacidade de produzir bens e serviços. Seja no aspecto de conhecimento e tecnologia, ou seja no aspecto físico mesmo da produção, onde ela resolveu problemas pontuais que apareceram durante todo esse percurso da humanidade
E hoje nós temos, né, um sistema econômico variado, com um grande mix de bens e serviços, e que faz com que o padrão de vida das pessoas melhore. Então, o desafio alocativo do sistema econômico em produzir diversidade para a sociedade, ele foi vencido. Mas agora nós temos o desafio distributivo, fazer com que, né, a maior parte da população ou da sociedade tenha acesso aos bens e serviços que o nosso sistema econômico é capaz de produzir. Mas o que seriam esses bens e serviços, né, que tanto nós, consumidores, estamos querendo, né? Cada bem ele tem uma finalidade que é inerente ao bem em si. Né? Não se produz bens inúteis. Todos eles cumprem uma função e atendem uma determinada necessidade do indivíduo em si. Então, vamos classificar os bens para que nós consigamos, né, entender mais conceitualmente o que seriam os bens e os serviços e como que eles são classificados dentro da economia. De uma forma simples, né, nós vamos fazer essa revisão. Então, os bens podem ser livres. O que são bens livres? Luz solar, o ar, o mar, que são bens que existem em abundância. E não tem, efetivamente, pelo menos nesse momento da história, né, e nos momentos passados ainda não foi privatizado, né? Podemos até falar dessa forma. Que daí o que caracteriza a propriedade privada sobre os bens livres, né, que poderia acontecer, não estou falando que isso existe, mas no momento esses bens são livres e são de graça, mas no futuro não se sabe, né, se vão instituir direitos de propriedade sobre esses bens livres, mas hoje eles existem em abundância e não se cobra nada por isso. Então por isso ele é classificado hoje como bens livres, diferente dos bens econômicos. Os bens econômicos, eles são relativamente escassos, porque dependem, né, de várias decisões no processo de produção, e têm valor no mercado. Pressupõe, né, um esforço humano extremamente elevado para se obter esses bens, que é por meio do trabalho, por meio, né, do esforço físico em que as pessoas se submetem a ofertar sua mão de obra no mercado de trabalho e com isso ganham remunerações e consomem esses bens no mercado de bens e serviços. Então, o que são bens econômicos? Um exemplo, carro, computadores, né? Todos são bens econômicos e precisam desprender, né, de custos para obtê-los. Tá? E os bens econômicos são, vou acelerar, né, Cíntia, porque nosso tempo também é resumido, mas senão a gente se prende muito, né, aos detalhes de cada parte, né, do nosso livro. Então os bens econômicos são classificados em dois grupos, bens materiais e bens imateriais. Então os bens materiais já dizem, é o aspecto físico, né, são os bens que nós encontramos no mercado de bens e serviços, em termos físicos. Então nós vamos lá na prateleira, pegamos celular, pegamos televisores, eletrodomésticos, colocamos no carrinho e levamos para casa. Esses são os bens materiais, tangíveis, né, que pode ser mensurado. Mas os bens imateriais, eles também são comercializados no mercado de bens e serviços, mas são bens intangíveis. Por exemplo, o serviço de um médico, a consultoria de um economista, de um administrador, de um contador, de um advogado, que eles estão disponíveis no mercado, mas não dá para se mensurar a qualidade, né, desses bens, porque existem excelentes médicos, outros razoáveis e outros não tão bons. Mas mesmo assim, esses bens são transacionados no mercado. Não são passíveis de mensuração, né, no valor intrínseco da palavra. As pessoas, pela observação, elas sabem quem presta o serviço de melhor qualidade ou não. Mas mesmo assim, a classificação é essa, né? E ainda, esses bens, eles são classificados em bens de consumo e bens de capital.
O que são bens de consumo? São que podem ser classificados ainda em duas formas, bens de consumo duráveis e não duráveis, né? São os que nós utilizamos no dia a dia. O que são bens de consumo duráveis? São eletrodomésticos, celulares, televisores, automóveis, né? E o que está caracterizado? Por que duráveis? Porque o consumo ele se realiza por um longo período de tempo. Você veja, uma máquina dessa, um notebook, ele é um bem de consumo durável, porque eu posso utilizar ele no dia 1º de um determinado ano e utilizar 365 dias subsequentes, que ainda assim ele vai ser útil e permanecer com as suas funcionalidades. Porém, bens de consumo não duráveis, por exemplo, alimentação, no ato do consumo o bem desaparece, né? E também caracterizado por um curto período, um ciclo de vida, né? Vamos falar dessa forma. Os bens de consumo não duráveis têm um ciclo de vida muito curto. Se ele for consumido, ele desaparece, mas se ele não for consumido, também ele perde, né, as suas funcionalidades de utilidade. Tá? E na economia? Vamos falar hoje mais do nosso sistema econômico atual, que ele funciona com alguns agentes econômicos participando da atividade econômica em si. E cada um tem um papel extremamente importante, né? Então, quem são os agentes econômicos? Nós temos as empresas, as famílias, o governo e também numa economia 4 setores, a nível macroeconômico, nós temos o setor externo. E cada um desses agentes econômicos tem um importante papel dentro da economia. Quem são as empresas? São agentes encarregados de produzir e comercializar bens e serviços, ligados por sistema de informação e influenciados por um ambiente externo. Então as empresas, elas interagem dentro do mercado, isso que caracteriza, né, nosso ambiente externo. E elas têm, eu acho que, né, o principal papel, um dos principais papéis dentro da economia, né, que é produzir os bens que nós precisamos, que é gerar renda e emprego para os outros agentes econômicos em si. Porque se as empresas não produzirem, as famílias também não têm rendas. E se as empresas não produzirem também, o governo não tem a sua arrecadação. Então, as empresas são um dos principais agentes econômicos dentro da economia. E quem são as famílias? As famílias incluem todos os indivíduos que atuam dentro do sistema econômico. Eu, você, Cíntia, os nossos familiares, né, pessoas lá do outro lado do mundo agora que estão produzindo, também pertencem ao gênero família. Nós não conhecemos, mas eles participam dessa função. E as pessoas, elas são as proprietárias dos serviços dos fatores de produção. O que é os serviços, os fatores de produção, né? Basicamente, de uma forma bem resumida, mão de obra, terra e capital. Então a mão de obra é remunerada pelos salários. A terra, teoricamente falando, é remunerada pelos aluguéis. E o capital, que são as máquinas e os equipamentos, pelo lucro. Das famílias que advém, né, toda a propriedade dos serviços dos fatores de produção. E ela vende, né, esse serviço dos fatores para as empresas que as remuneram, então, com um fluxo de renda, e isso proporciona que as famílias consumam dentro do mercado. E o governo? O governo é o Estado, efetivamente, instituído. Né? Nós tivemos nos séculos uma evolução do Estado, todos eles, na sua maioria, né, caminhando para regimes democráticos, devidamente instituídos, com instituições sólidas, consolidadas. Então o governo, ele, principalmente a partir, né, de 1936, depois da crise de 29 também, que teve uma grande influência sobre isso, o Estado começa a ter uma forte participação na atividade econômica. Ele começa, então, a tomar algumas iniciativas, inclusive constitucionais,
que dá direito do Estado intervir nas economias. E essa participação do Estado, por influência da teoria keynesiana, né, que defende isso, ele só veio crescendo dentro, né, dos países, a atuação do Estado na economia. Aí, com relação à evolução do pensamento econômico, como que foi essa evolução durante todos os séculos? É muito bom, Cíntia, falarmos sobre isso, né? Porque o pensamento econômico, muitas das vezes, não é esse que está instituído aqui. Eu sempre falo que, como a economia é uma ciência social, o pensamento econômico ele não é imutável. Ou seja, esse pensamento de hoje ele pode explicar a nossa realidade atual. Mas para daqui 50, 100 anos, pode ser que todo o conhecimento não caiba numa outra sociedade futura, né? Da mesma forma que todas as linhas de pensamento que ocorreram no passado também não servem para explicar a economia como está hoje. É um processo, uma construção, né? Por exemplo, vou começar aqui falando sobre a economia medieval ou a economia na Idade Média. O que era a economia naquele momento? Era uma economia ruralizada, né? Na antiguidade, nós tivemos um momento anterior à economia medieval, só vou fazer uma pequena retrospectiva para nós entendermos, desde a Revolução Neolítica, de 9.000 a.C., que foi a Revolução Neolítica, foi a descoberta da agricultura, em que o homem era nômade, passa a ser sedentário e se fixa e começa a instituir grandes civilizações nas margens dos grandes rios, nós tivemos o crescimento de grandes civilizações, muitas delas urbanizadas, desenvolveram monetização, desenvolveram um sistema bancário, inclusive, no caso da Mesopotâmia, né? Desenvolveram comércio internacional, muitas instituições que hoje são presentes na atualidade, lá, né, há milênios atrás, elas estavam presentes. Mas a partir da queda do Império Romano, né, aproximadamente 476 depois de Cristo, a economia na Europa, principalmente, durante o período do Império Romano, houve uma intensa urbanização de toda aquela região da Europa. E com a queda do Império Romano e povos muito hostis, né, que proporcionaram essa queda, e aquela era uma região densamente povoada e muito disputada, então as pessoas fugiram dos centros urbanos, que na sua maioria já estavam destruídos mesmo, né, por esses povos, e foram para o campo, as grandes propriedades rurais, inclusive os nobres, né, foram para as suas propriedades rurais, fugindo então da perseguição, né, desses povos hostis, e se instituíram lá. E as pessoas mais pobres, vamos falar, né, as pessoas comuns que não tinham acesso à terra nem nada, eles foram atrás e se submetiam a trabalhar então nas propriedades dos senhores feudais, faziam, né, uma negociação, conseguiam um terreno, produziam nesse terreno, cediam grande parte da sua produção ao seu senhor, e aquele sistema permaneceu por séculos, esse sistema de servidão, né? Que o servo, ele produzia tanto para o nobre quanto para a igreja, que era um tripé, na realidade, esse sistema econômico feudal. Nós tínhamos os servos, que produziam tudo, nós tínhamos a nobreza, que tinha a finalidade eram proprietários das terras e garantiam a segurança, e nós tínhamos também a igreja, que tinha o papel de manter, né, aquela estabilidade psicológica nas pessoas, com a finalidade de elas não se revoltarem com a baixa qualidade de vida que eles tinham naquele momento, né? Então a religião foi muito usada para estabilizar a sociedade por séculos, então, né, na história da humanidade. E nesse período aí era proibida a acumulação de capital.
pela própria visão da igreja, né? A igreja tinha um papel fundamental nisso, de dizer, olha, por questões religiosas mesmo, né? A vaidade é um pecado, né? As pessoas, então, se conformavam com a sua situação de pobreza justamente para não ferir o aspecto religioso instituído pela igreja, né? Então, por muito tempo, essa acumulação de capital foi vista com maus olhos. Por isso que, durante a economia medieval, foram séculos e séculos de muita pobreza e o sistema econômico funcionando muito bem, porque quem se beneficiava com isso era a igreja e a nobreza, né? Então, a economia era ruralizada e local, e a economia funcionava da interação entre nobreza, clero e servos. A partir, né, de 476, então, depois de Cristo, com a queda do Império Romano, inicia-se essa economia medieval, e ela vai aproximadamente lá até mais ou menos 1450, que essa degradação, né, desse sistema econômico funcional foi acontecendo por muitos séculos, mas ela se consolida mesmo ali a partir de 1450, 1500, mais ou menos. E o que aconteceu nesse período aí? Com o enfraquecimento do feudalismo, a grande propriedade rural perdendo força. Por quê? Porque esses servos, com o passar dos séculos, começaram a ter ganhos de produtividade. Melhoraram suas tecnologias, rotatividade de terras, então eles conseguiam produzir para si, para o senhor, e ainda sobrava para trocas. E essas trocas foram acontecendo inicialmente a nível local, depois regionalmente, e depois em grandes, né, extensões de terra. E é isso que proporciona a volta da urbanização naquela região da Europa. Porque como se estabeleciam rotas então de comércios, iam surgindo pontos de troca, depois vilarejos e depois cidades. Então, a queda do feudalismo proporcionou o ressurgimento da urbanização. Com o ressurgimento da urbanização, o comércio ganha força, que é até o chamado, né, a fase do capitalismo comercial, em que os países começam a vencer as barreiras a nível institucional, né, em que os estados nacionais se consolidam, as regiões disputadas começam a se unificar, e países, então, agora estruturados, começam a defender seus interesses, e era por meio do comércio internacional. Tudo que se produzia se comercializava a nível internacional, com a finalidade de adquirir riquezas. Então, esse período foi chamado, a partir de 1450, 1500, de mercantilismo, em que os estados nacionais consolidados buscavam, então, protecionismo das suas economias para crescerem economicamente, buscavam comércio internacional, e sempre com uma balança comercial superavitária, né? Metalismo era o que eles entendiam como o conceito de riqueza. Quanto mais ouro e metais preciosos fossem acumulados pelo país, mais rico ele seria. Também esse momento aí foi uma fase de transição do colonialismo, né? As grandes navegações, descoberta de novos continentes, de novas colônias, tanto de exploração quanto de povoamento. E as colônias tinham um papel importante, porque de lá que vinham todos os recursos naturais e os fatores de produção para serem manufaturados na Europa e depois redistribuídos de novo para as colônias, com um preço, claro, extremamente elevado. E as manufaturas, né? Essa fase do mercantilismo foi caracterizada por um amplo comércio internacional, mas eles buscavam importar o mínimo possível, cada país. Eles privilegiavam exportar cada vez mais. E com o enfraquecimento do mercantilismo, ele teve, né, o seu auge,
E depois suas ideias também foram, devido o mercantilismo era focado numa forte intervenção do Estado. Foi uma das primeiras grandes experiências que a humanidade teve numa centralização do Estado muito forte, em que ele, em vez de estimular a atividade econômica, ele prejudicou, né? Porque o Estado estabelecia monopólios, inibia a concorrência, e intervia demais no regime normativo, né? Escreveu milhares de regulamentos tentando padronizar a produção, dizendo como que se fazia, por exemplo, né, sapatos. O Estado fazia toda a regulamentação de como se produzir sapato. O objetivo era padronização, né? Tentar implementar uma qualidade no bem, mas isso também inibia a inovação. Porque quando o Estado escrevia como tudo deveria ser produzido, na sua maior parte, a inovação ficava de lado, porque o processo de inovação é você fazer diferente e cada vez melhor, né? Então a intervenção do Estado, muitas das vezes, inibiu essa inovação e o crescimento econômico, né? E principalmente os monopólios institucionais que foram estabelecidos na época inibiam a concorrência, preços extremamente elevados com produtos de baixa qualidade. E aí nós temos uma corrente de pensamento que se deu ali a partir de 1756 na França, que é chamado da Escola Fisiocrata, em que ela repudiava todo esse pensamento mercantilista, né? Dizendo que a economia era como uma ciência da natureza e ela deveria fluir com as forças do mercado. Basicamente as forças de oferta e demanda, que também é a raiz da própria escola clássica, né? Sobre o capitalismo sem intervenção do Estado na economia. Então, a partir de 1776, com a Revolução Industrial, nós temos o surgimento da escola clássica. Quem é o precursor dela? O Adam Smith, né? Ele publicou o livro A Riqueza das Nações, e nele foi o primeiro compilado de discussões sobre economia sistematizados, que coloca, então, a economia como uma ciência social efetivamente, tá? E qual que eram os pressupostos da escola clássica? Privilegiava a liberdade individual. Dizia que o indivíduo ele tem liberdade para fazer escolhas e percorrer o caminho que ele quer, né? Se ele quer ser um trabalhador braçal, ele que seja. Se ele quer ser um empreendedor, um comerciante, ele é livre para isso. Também outro pressuposto da escola clássica é o direito à propriedade, né? Garantido que as pessoas têm o direito à propriedade privada dos fatores de produção, para que ela possa vender os serviços dos fatores de produção e combiná-los num processo de produção e termos bens e serviços para a sociedade. Outro pressuposto importante da escola clássica que rebate o mercantilismo é a defesa da não intervenção do Estado na economia. Eles acreditavam que o Estado mais atrapalha, né, a dinâmica econômica do que ajuda. Então, as próprias forças de mercado, as forças de oferta e demanda, é que devem responder os problemas econômicos fundamentais, que são o que vamos consumir e quanto, como vamos produzir e para quem vamos produzir. Então, o mercado consegue resolver isso pelas interações das forças de oferta e demanda. Então, os principais autores da escola clássica eram o Smith, o Ricardo, o Sé, o Malthus, e todos eles não escapavam dessa defesa, né, de Estado mínimo e privilegiando, então, as forças de mercado. Durante a vigência, né, da Revolução Industrial, do capitalismo comercial, do capitalismo manufatureiro e industrial, nós temos uma outra linha de pensamento que surgiu como uma alternativa ao capitalismo e às ideias também da escola clássica, que é a escola marxista, né? A escola marxista, por meio do Karl Marx, ele faz uma crítica ao capitalismo,
dizendo que, olha, o capitalismo é um sistema econômico injusto, opressor, né, em que as principais características hostis do ser humano, eles são evidenciados nas relações de concorrência, ou nas relações econômicas, competitividade, né, interesse próprio, egoísmo. Então ele acreditava que não era um sistema econômico tão justo e igualitário. Então o Marx elaborou toda a sua teoria baseada na teoria do valor-trabalho, em que ele mede o valor dos bens pela quantidade de trabalho, né, embutida no processo de produção. É uma contribuição do Smith, que na realidade ele faz uma releitura da teoria do valor do próprio Smith, que ele tanto critica, né, e estabelece então que a força de trabalho tem um importante papel no processo de produção, inclusive que o próprio capitalista, né, se apropria de grande parte da riqueza proporcionada pela força de trabalho. Então ele elabora explicando toda a teoria da exploração capitalista, dizendo que os trabalhadores né, da sua mais-valia, da sua riqueza gerada no processo de produção, e que o capitalista se apropria e faz com que, na ideia dele, né, claro, que o trabalhador fique pobre, na condição de pobreza, e o capitalista cada vez mais rico, né? Ainda, só para nós finalizarmos, né, nós temos, na sequência disso, a escola neoclássica, que ela é focada um pouco mais. A escola neoclássica, ela adota os pressupostos da escola clássica, na sua maioria, né, só que ela tem um foco microeconômico, ou seja, nas relações de mercado. Então, eles buscavam desenvolver modelos econômicos para explicar a economia que estava acontecendo ali naquele momento, né? Nas relações de mercado que estavam acontecendo ali naquele período da pós-revolução industrial e na dinâmica capitalista que estava acontecendo com maior fervor. Tá? E a escola keynesiana é uma crítica à escola clássica, porque a escola keynesiana, a partir de 1936, o Keynes, devido à crise de 1929, em que a economia entrou numa depressão e não saía, pelos pressupostos da escola clássica, a economia ia se autorregular. Mas isso não aconteceu. A depressão continuava e o Keynes veio com uma saída, que era dizendo que o Estado deveria intervir mais na economia para tirar a economia dessa situação de baixo nível de atividade econômica. Então o Estado deveria fazer gastos em setores estratégicos, né? Fazer gastos em infraestrutura, em setores intensivos em mão de obra, para que gerasse emprego e renda para as pessoas e elas voltassem a consumir no sistema econômico. Então a grande crítica do keynesianismo à escola clássica era que a demanda é que determina o produto da economia, e não conforme a lei de Sé dizia, que a oferta cria sua própria demanda, né? Então é uma abordagem keynesiana de demanda, que a demanda agregada deveria ser estimulada e o governo tinha um importante papel nisso daí. Professor, e como se dá a mensuração da atividade econômica em termos micro e macroeconômico? Cíntia, isso. Nós temos vários, a economia tem essa característica, né, de que ela explica os fenômenos do cotidiano por meio do quê? De teoria econômica, modelagem matemática e aplicação estatística. Né? Então isso se dá tanto a nível microeconômico quanto macroeconômico. Mas qual o objetivo de nós mensurarmos a atividade econômica? Olha, o objetivo da análise econômica é explicar o que faz com que a economia mundial e suas diversas partes funcionem do jeito que o fazem. Essa análise envolve alguns procedimentos, como tentar descobrir por que os eventos econômicos ocorrem em determinada forma.
analisar os fatos econômicos confiáveis e tentar estabelecer relações de causa e efeito mais ou menos plausíveis e apresentar teorias econômicas formais e construir modelos. Então, basicamente, a análise econômica é isso. Se visualiza fenômenos concretos, que são variáveis que estão oscilando ao mesmo tempo, e ela tenta explicar esses comportamentos sociais e econômicos por meio de modelagem econômica. Então, por isso que nós construímos modelos de oferta, de demanda, de estruturas de mercado, né? Modelos a nível macroeconômico de demanda agregada, de determinação do produto, da renda, modelos de determinação de preço. Então, são várias aplicações teóricas que são desenvolvidas para explicar os fenômenos concretos da realidade. Então, atualmente, nós temos dois grandes modelos econômicos na forma de sistema econômico, né, que resolvem os problemas econômicos fundamentais de formas distintas. Tá? O primeiro é a economia de mercado, ou a economia capitalista, que a economia capitalista ela pode se dar de duas formas. Uma economia de concorrência pura, sem intervenção do Estado, baseado nas ideias do Adam Smith, e a economia mista com intervenção do Estado, baseado nas ideias keynesianas. Né? E temos também a economia planificada ou planejada, que é de inspiração marxista, né? Que a economia planificada nada mais é do que o socialismo. E o que é o socialismo? Diferente do capitalismo, que o nível de produção se dá pelas interações de oferta e demanda, na economia planificada, o produto da economia é determinado pelo Estado. É o Estado que resolve os problemas econômicos fundamentais. É o Estado que diz o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido, como será produzido e para quem. Então, o Estado planeja a atividade econômica, só que muitas das vezes o Estado não consegue produzir diversidade como o sistema capitalista faz. O sistema capitalista ele tem uma deficiência distributiva, mas alocativa ele é fantástico. Né? Porque você pode entrar, por exemplo, num clube, numa balada, num estádio de futebol, onde você tem uma concentração de milhares de pessoas, e você, por exemplo, não vai achar pessoas com roupas iguais. Né? Vai ser raro você encontrar uma pessoa com uma camiseta igual, um tênis igual. Por quê? Porque o sistema capitalista ele é especialista em produzir diversidade. O processo de concorrência faz com que as empresas inovem e coloquem sempre produtos novos, diferenciados, para atrair os consumidores. Já o socialismo ele não consegue fazer isso de uma forma eficiente. Né? E muitas das vezes padroniza a produção e traz um descontentamento, porque as pessoas elas gostam de diversidade. E muitas das vezes, então, essa é uma grande falha no sistema, né? E é que as pessoas ficam muito descontentes onde esse regime é implementado, esse sistema econômico, né, é implementado. Então, o que é o mercado? O mercado nós temos a interação entre compradores e vendedores. Só que também o mercado ele não é tão simplista. Nós temos vários modelos que explicam o funcionamento do mercado. Então nós temos modelo de concorrência pura, que tem as suas características, modelos de monopólio, oligopólio, concorrência monopolística, monopsônio, oligopsônio, monopólio bilateral. São todos modelos econômicos para explicar o processo de concorrência em que a forma de concorrência do mercado se dão de maneiras diferentes. E para explicar o funcionamento do mercado de uma forma mais simples, né, de uma forma sobre o regime de concorrência pura, nós temos a teoria da demanda.
né? A teoria da oferta, o conceito de elasticidades, o próprio conceito de estruturas de mercado, como eu acabei de falar, né? Que envolve monopólio, oligopólio e concorrência pura. Então, essa modelagem econômica proporciona explicações de fenômenos da realidade. E a nível macroeconômico, nós temos variáveis, grandes variáveis macroeconômicas que envolvem os 4 macroagentes. Como eu havia dito já há pouco, as famílias, as empresas, o governo e o setor externo. Então, isso é uma economia 4 setores, em que as interações dos sistemas econômicos se dão por meio desses 4 macroagentes. Então, nós buscamos, a nível macroeconômico, medir o produto da economia, a renda da economia e a despesa, né? E o que é o produto da economia? Produto interno bruto. É tudo aquilo que se produz dentro de um país em determinado período de tempo. Há uma concepção territorial nisso, porque ele é interno ao território. Agora, o produto nacional bruto já difere. Porque o produto nacional bruto, ele é tudo que é produzido, é o PIB, né, dentro do país, mais o que é produzido pelas empresas nacionais fora do país. Então, nós temos empresas brasileiras que atuam nos Estados Unidos, na Alemanha, elas mandam rendas, né, no final do período contábil, devido às suas atividades, lucros, né, e dividendos são enviados ao nosso país, né? Então, essas são variáveis importantes. O PIB, medir o PIB, o produto nacional, medir a renda nacional. E uma coisa interessante é que, em termos de conceituais, né, de crescimento e desenvolvimento econômico, nós temos indicadores. Crescimento econômico nós medimos pelo crescimento do PIB mesmo, e desenvolvimento econômico nós temos o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? E o Índice de Desenvolvimento Humano é composto de 3 variáveis, que é renda, longevidade e educação. Então, quanto mais próximo de melhor é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Nós temos que lutar no Brasil hoje, se eu não me engano, o nosso índice é 0,76, né? Então nós temos que continuar estimulando as nossas instituições, o setor produtivo, para que nós cada vez mais cresçamos nesse índice, porque isso efetivamente está refletindo em melhorias da qualidade de vida da população. E ainda, só para terminar esse quadro aqui, a condução da política macroeconômica se dá por alguns objetivos. Quais são eles? Crescimento da produção e do emprego, o controle da inflação, né, que é a estabilidade de preços, equilibrar as contas externas, que é o equilíbrio no balanço de pagamentos, e melhorar a distribuição de renda. Então, todas as políticas econômicas de um país, política fiscal, monetária, de rendas, cambial e comercial, por meio da política macroeconômica do governo, elas devem priorizar esses objetivos. E tem que ser feitas, né, de uma forma ordenada, com racionalidade, porque como são objetivos que muitas das vezes são contraditórios, no sentido de que ferramentas para melhorar o crescimento econômico podem piorar o controle da inflação ou a distribuição de renda. Então tem que ser muito bem dosado, muito bem planejado, para que os objetivos sejam harmônicos. Professor, com relação à economia monetária, eu queria que o professor falasse um pouquinho e também explicasse qual é o papel da moeda dentro do sistema econômico. Isso, olha, nós vivemos, né, num sistema econômico capitalista, e onde que a moeda exerce um importante papel, que é o quê? De uma forma bem genérica, a viabilização das trocas, né? Porque quando não existia moeda, a forma de existir a atividade econômica era por meio do escambo, das trocas, de bens a bens, de bem com bem, né?
Só que isso trazia alguns problemas, que existem bens com maior valor agregado e outros, né, com menor valor. Então, essa fração, esse fracionamento não se dava via bens. Então, a humanidade resolveu esse problema, criando o padrão monetário. Então, a moeda, ela tem 3 funções básicas no sistema econômico. Primeiro, ela viabiliza as trocas. É um meio de troca. É aquele elemento que vai viabilizar a ocorrência de milhares de trocas a todo momento, né? Ela tem, então, essa função básica, viabilizar as trocas. E também serve como unidade de conta, pode ser fracionado. Você pode... nós temos várias cédulas com valores diferentes justamente para facilitar as trocas. E também a moeda, ela possui reserva de valor. Ou seja, ela é inerente a ela um poder aquisitivo. Que por mais que pelo processo de inflação esse poder aquisitivo, né, por vários fatores econômicos, possa ir se desgastando com o tempo, mas em economias estáveis, a reserva de valor da moeda se mantém. Então o poder de compra pode passar de um dia para o outro, de mês a mês, que basicamente se estabiliza o poder de compra da moeda. Então, vamos conceituar bem rapidinho aqui os tipos de moeda que circulam nas economias. Uma delas é moeda mercadoria. É aquela que toma a forma de uma mercadoria com valor em si. Mesmo sem ser moeda, tem valor, ou seja, é aceita naturalmente. Um exemplo clássico desse tipo de moeda é o ouro. Ouro, metais preciosos, né? Ouro, prata, foi utilizado como moeda mercadoria pela humanidade por muito tempo. Teve momentos da história que o próprio sal foi moeda mercadoria, né? Em regiões onde a escassez dele era grande. Inclusive a própria palavra salário vem disso, porque as pessoas eram remuneradas por sal, né? Então era uma unidade de medida. Óleo em alguns países, né? Azeite, também foram utilizados como moeda mercadoria. Então nós temos vários exemplos na história em que a civilização, né, foi criando alternativas para as trocas e criando moedas mercadorias que muitas das vezes facilitavam as trocas. Mas nós temos a moeda de curso forçado, é aquela que não tem valor em si mesmo. Isso quer dizer que o meio utilizado para garantir sua circulação é por meio de decreto. Então, é o papel moeda que nós temos hoje, né? Ele só tem valor porque a lei determina que ele tenha esse valor. É instituído por decreto. Se você pega o papel moeda em si, né, como bem, ele não tem utilidade nenhuma. Não dá para escrever nele, não dá para comer, não dá para fazer nada, né? Mas ele tem um importante papel por meio de decreto, que é viabilizar as trocas. Então, existe um valor intrínseco no papel moeda em si. E nós temos a política monetária. Então, a política monetária visa controlar o estoque de moeda na economia. Cada país tem a sua, né? Então, a política monetária, o que ela é? É a atuação das autoridades monetárias por meio de instrumentos diretos, com o propósito de controlar o volume de moeda na economia e a liquidez de moeda. Porque é assim, Cíntia, quanto mais dinheiro em circulação, isso proporciona um nível de atividade econômica mais acelerado. Porém, a perda de poder aquisitivo da moeda é ainda maior. Ou seja, quanto mais volume de moeda circulando, nós temos mais inflação. Então, por isso que o estoque de moeda, ele tem que ser controlado, ele tem que estar em equilíbrio com o lado físico da produção. Porque se ocorrer um desequilíbrio, nós vamos gerar inflação, a moeda perde o valor e nós teremos uma grande instabilidade econômica no país, inclusive gerando sérias consequências, né, para o abastecimento da sociedade. Tá? Então, a política monetária é a atuação do Banco Central, que controla o dimensionamento dos meios de pagamento, as taxas de juros e mantendo essa base monetária em harmonia com o lado
físico da produção, que é o lado de bens e serviços, né? Mas por que nós tanto queremos acumular moeda? Ora, porque, primeiro, nós retemos moeda por motivo de transação, né? Então nós temos que fazer pagamentos, recebimentos durante o mês e precisamos ter dinheiro para fazer esses pagamentos, né? Também retemos moeda por precaução. A gente não sabe se vai ficar doente amanhã, se a gente vai precisar comprar uma outra coisa, fazer uma despesa adicional. Então nós seguramos moeda também por esse motivo, né? E a terceira motivo para que nós retenhamos moeda é para especulação mesmo. Então você retém moeda para fazer um negócio bom. Às vezes a pessoa está vendendo algo que você queira pela metade do preço porque ela está precisando. Isso é especulação. Ou você pode emprestar juros, né, a um valor elevado para socorrer alguém que esteja precisando de dinheiro. E alguns agentes econômicos seguram moedas com motivo também de especulação. Então nós retemos moeda por transação, por precaução ou por especulação. E na maioria das vezes essa retenção de moeda ela se dá pela liquidez do meio de pagamento. Tá? Então é isso que a gente vai definir agora bem rapidinho. Eu vou passar bem rapidinho até. Olha, os meios de pagamento. Eles podem ser apresentados da seguinte forma. Moeda escritural. É o total de depósitos à vista nos bancos. O que é depósito à vista? É o que está depositado em conta corrente e na caderneta de poupança, que tem liquidez imediata. Nós podemos ir no caixa eletrônico e sacar o dinheiro e realizar pagamentos. A moeda manual é o papel moeda emitido pelos governos e é carregado pelos indivíduos. Então, a moeda manual é o papel moeda que nós temos na carteira, no dia a dia, né, com a finalidade de realizarmos as nossas transações. Então, olha, só para sintetizar aqui. Na verdade, vários conceitos de meio de pagamento. Meio de pagamento não é só dinheiro à vista, né? Também não é só depósitos à vista, tem mais. Então, dependendo das quase moedas incluídas, vamos verificar aqui. O M1. M1, como já falamos, inclui dinheiro, papel moeda em poder do público e os depósitos à vista. Tá? Isso tem liquidez plena. M1, então, são os depósitos à vista, mais o papel moeda. M2 é todo o M1, mais os fundos no mercado monetário e mais os títulos públicos. Também, porque fundos no mercado monetário são meios de pagamento, mas têm menos liquidez, ou seja, não dá para se transformar em dinheiro vivo imediatamente, nem os títulos públicos, né? M3 é todo o M2, mais os depósitos de poupança. M4 é o M3 e mais os títulos privados. Então, existem meios de pagamento que têm liquidez imediata e tem N outros meios de pagamentos que têm liquidez com prazo, né? Para você transformar isso em consumo, demora tempo, porque você vai ter que esperar o prazo definido para cada uma desse tipo, né, de título ou de transação. Tá? E, bem resumidamente, quais as funções do Banco Central? O Banco Central é o banco dos bancos. Ele é o banco do governo. Ele socorre tanto os bancos privados quanto os bancos estatais e também é o que controla as contas do Tesouro Nacional, né? O que ele faz? Controle e regulamentação da oferta de moeda na economia. Ou seja, colocar ou retirar moeda da economia. Isso por meio da política monetária. Controle dos capitais estrangeiros e das operações com moedas estrangeiras. Ele fiscaliza instituições estrangeiras e é o executor da política monetária, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Quais são os instrumentos de política monetária? Emissões de moeda. O governo pode emitir moeda, pôr a casa da moeda para funcionar. Ele pode ser utilizado o depósito compulsório, que o depósito do compulsório no final de cada dia, os bancos comerciais, eles têm que realizar um depósito junto ao Banco Central, como garantia, né, dar lastro a todas as suas operações. Então, ora,
determinados momentos, o Banco Central pode determinar uma taxa maior de depósito compulsório e os bancos comerciais têm que recolher junto ao Banco Central um volume maior e ora menos, né? Por exemplo, imagine o governo institui uma taxa de depósito compulsório de 50%. Ou seja, de cada R$100 depositados num banco comercial no dia, o banco comercial tem que depositar R$50 junto ao Banco Central no final do dia, né? E ele pode apenas trabalhar com aqueles outros R$50 que sobraram, emprestar, reemprestar e fazer seu giro. Então, se o governo, por meio de política monetária, quer tirar dinheiro da economia, ele pode aumentar essa taxa de depósito compulsório até 90%, 100%. E os bancos não têm dinheiro para emprestar para dificultar o acesso à moeda, porque em determinados momentos o governo quer reduzir a inflação, então ele quer reduzir o ritmo de atividade econômica, tirando dinheiro da economia. Outra forma de fazer política monetária é operações de mercado aberto, compra e venda de títulos públicos, né? Se o governo quer colocar dinheiro na economia, ele compra os títulos públicos que ele havia emitido, né? Se ele quer retirar dinheiro da economia, ele vende títulos para retirar dinheiro do mercado e ter menos dinheiro circulando na atividade econômica. E operações de redesconto, que são taxas em que o próprio Banco Central empresta dinheiro para as instituições financeiras com a finalidade de socorrê-las, basicamente. Mas em determinados momentos isso pode ser utilizado como também uma forma de expandir base monetária. Então, baseado no que a gente falou, surge uma pergunta central. Quem é o responsável pela oferta de moeda na economia? Então, Cíntia, a oferta ou emissão de moeda é uma atribuição exclusiva do governo, tá? Através das autoridades monetárias. Portanto, não depende da taxa de juros, mas da política econômica, que determina a quantidade de moeda emitida em determinado período. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Então seria isso, né? Nós temos as autoridades monetárias que controlam o volume de meios de pagamento da economia com a finalidade de atender aquelas metas que nós falamos lá. Crescimento econômico, distribuição de renda, equilíbrio no balanço de pagamentos e alto nível de emprego. Professor, eu queria que você falasse rapidamente sobre o comércio internacional, o que é, por que ele existe. Tá ok, Cíntia. Então vamos lá. Comércio internacional são todas as trocas de bens e serviços que ocorrem através das fronteiras, né? Então, nós produzimos internamente, nós temos uma produção nacional e nós podemos vender esta produção para outros países. E também existem produção de estrangeiros que podem ser compradas por nossos residentes aqui no país. Então, essa dinâmica se dá por meio de importações e exportações, né? E o governo tem um papel importante de atuação nisso por meio da política comercial. Tá? Então, apesar de importante para os países, o comércio internacional é realizado na prática seguindo uma série de restrições que podem variar de país a país. Então, a política comercial seria o quê? Basicamente, impostos de importação, tarifas, que é uma tarifa, um valor adicionado sobre a importação em si, né? Pode ser sobre quantidade importada ou sobre valor, né, em termos percentuais. Tá? Cotas à importação. O governo também pode estabelecer cotas, dizer, olha, só pode importar 100 mil toneladas de aço, nada mais que isso, em determinado período de tempo. Outra forma de estabelecer medidas protecionistas é subsidiar as exportações, né? Então, o que são subsídios? São benefícios concedidos aos produtores nacionais com vista a ampliar o volume exportado. É subsidiar setores, quer melhorar a política industrial do país, subsidia os setores industriais, né? Eles vão ter menores custos de exportação. Isso vai fazer com que o nosso produto lá fora fique mais barato e nós consigamos vender mais. Então, a política cambial também é outra,
que ela vai controlar o valor da moeda. Envolve a administração monetária realizada pelas autoridades para a taxa de câmbio do país. Então, se a nossa moeda, o valor da nossa moeda pode ser controlado por meio, né, das nossas autoridades monetárias, que podem aumentar a oferta da nossa moeda ou diminuir no mercado internacional, que uma moeda é um produto. Então, à medida que você aumenta a oferta no mercado internacional, seu preço cai. Se você reduz a oferta no mercado internacional, o preço da moeda se eleva. Então, pelas forças de mercado, você consegue controlar a taxa de câmbio. E se um país quer exportar mais, ele deprecia sua moeda nacional e consegue aumentar o volume de exportações. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E nós temos também regulamentações administrativas, que são imposição de normas a produtos importados, com o objetivo de restringir importações, né, barreiras sanitárias, padrões de qualidade. Então, outra forma de você proteger o mercado interno é estabelecer diversas normativas, né, para padrões de qualidade, para que você dificulte, então, que outros produtos, né, sem qualidade cheguem ao país. Então, isso já vai dificultar e muito as importações ou exportações. Nós sofremos isso também, os outros países fazem isso, né? Quando estabelecem muitos critérios, por exemplo, para a carne bovina, suína brasileira, é uma política protecionista, né? Envolve diversas exigências normativas que vai fazer com que nós não exportemos, né, todo aquele volume que nós planejamos, porque isso é uma barreira e pode ser criada por diversos países. Tanto nós podemos criar, quanto outros países criam em relação a nós. E a taxa de câmbio? Então, a taxa de câmbio, ela estabelece o valor da moeda. Olha, é o mecanismo pela qual essa troca é possível. Ou seja, a expressão do número de unidades da moeda nacional por unidade de moeda estrangeira. Tá? Então, como eu já havia dito, a taxa de câmbio se dá pelas interações das forças de oferta e demanda de moeda no mercado internacional. Se nós aumentarmos a oferta de moeda nacional, o valor da nossa moeda se reduz, né? E nós conseguimos, então, exportar mais. Mas se nós restringirmos a oferta de moeda nacional no mercado internacional, o valor da nossa moeda se eleva e nós vamos exportar menos, porque os nossos produtos ficarão mais caros em relação aos outros países, né? E aí nós teremos, então, uma diminuição das exportações. Veja, nós temos exemplos claros disso, né? Quando, por exemplo, a nossa moeda se desvaloriza muito, as nossas exportações de soja, de minério de ferro, né, das nossas commodities, estoura. Justamente por isso, porque nossa soja fica bem mais barato, o nosso aço fica mais barato e nós conseguimos vender mais. E é o balanço de pagamentos do país que faz toda essa contabilidade. É a contabilidade entre as relações de troca entre o país e o resto do mundo, né? Então, o balanço de pagamentos, ele mostra um fluxo de transações econômicas e operação que envolve movimentação de mercadorias, de bens e serviços, tá? Então, ele registra todas as atividades financeiras de um país com o outro. Então, a estrutura do balanço de pagamentos é basicamente essa, olha. Nós temos a balança comercial, que é o resultado de importações e exportações, a balança de serviços, que são serviços prestados por nacionais lá fora, ou de estrangeiros aqui dentro, então nós temos um saldo disso, né? Por exemplo, a assistência técnica. Nós compramos um equipamento de tecnologia de ponta de fora e precisa de manutenção, mas nós não temos manutenção no país, tem que vir de fora. Então isso vai ser contabilizado aqui, na balança de serviços. Tá? Transferências unilaterais, que são as transferências financeiras que ocorrem, né?
que são movimentos de capital autônomos, erros e omissões, e reservas. Então, esse balanço de pagamentos, ele mede toda a relação econômica do nosso país com o resto do mundo, e cada conta dessa aqui dá muito tempo de fala, né? Então vamos só apenas mostrar a estrutura. E o regime cambial. Aí, nós temos o regime de câmbio fixo, que pode ser instituído, e o regime de câmbio flutuante. O regime de câmbio flutuante é aquele em que as autoridades monetárias não se envolvem no controle da taxa de câmbio e deixam a taxa de câmbio se estabilizar por meio das interações do mercado, pelas forças de oferta e demanda. Agora, o câmbio fixo, não. Ele é administrado pelo Banco Central, a autoridade monetária. E ela vai fazer esse controle, como eu já havia dito, né, de aumentar ou não a oferta de moeda no mercado internacional. Tá? Então, no Brasil, nós tivemos isso. Por exemplo, no início do Plano Real, nós tivemos o estabelecimento de um regime de câmbio fixo, onde o Banco Central intervia diariamente no câmbio com a finalidade de manter o real valorizado, para que foi chamado no momento, né, de âncora cambial, com a finalidade de reduzir as nossas exportações, né, fazer com que os nossos produtores vendessem internamente no país e que a concorrência entre eles fizesse com que o preço se reduzisse. Tá? Então, e tivemos também, a partir de 99, esse regime de câmbio fixo quebrou. O Banco Central esgotou todas as suas reservas cambiais, não conseguia mais fazer intervenção no câmbio e deixamos flutuar. Então, a partir de 1999, a âncora cambial foi quebrada, literalmente, né? E nós deixamos, então, um regime de flutuação suja. Ele flutua conforme o mercado, mas se está chegando a uma taxa que possa prejudicar o equilíbrio no balanço de pagamentos, aí o Banco Central dá uma intervida pontual, mas naquelas semanas ali ou naquele mês que ocorreu, né, uma variação muito grande. Tá? E temos a unidade 6, Cíntia. Então, professor, na unidade 6, o que é o desenvolvimento econômico e qual o papel do setor público nesse desenvolvimento? Isso, olha, isso está tudo relacionado, né? Porque o desenvolvimento econômico, ele é a melhoria da qualidade de vida da população. Ele ocorre, o conceito de desenvolvimento econômico é isso, qualidade de vida, ou seja, em termos qualitativos. Crescimento econômico é em termos quantitativos, ou seja, mais produção e mais riqueza, mas isso não quer dizer que vai haver desenvolvimento econômico derivado do crescimento econômico. Né? São outras variáveis que estão envolvidas nesse processo. Por exemplo, um país pode ter muito crescimento econômico, mas toda essa produção e essa renda muito concentrada na mão de poucos dentro do país, e isso vai privilegiar apenas uma parte da sociedade, né, que são os mais ricos. E a população, a maior parte da população que é pobre, pode estar passando por necessidades. Então, crescimento econômico não quer dizer que haja desenvolvimento. O desenvolvimento só se dá por meio de ações do setor público no sentido de regular algumas falhas de mercado que possam ocorrer, né, durante ao processo, né, de atividade econômica, com a finalidade de melhorar um pouco as questões distributivas. Tá? Então, de maneira geral, as funções da regulação são, então o Estado é que pode regular a atividade econômica, para proporcionar um desenvolvimento econômico através do bem-estar de consumidores e produtores. Ele pode também reproduzir as condições de competição e garantir a existência do mercado como instituição capaz de assegurar regularidade e comportamento aos membros da sociedade. Então, a função reguladora do Estado, ela é útil no seguinte sentido, de
reproduzir as condições de competição, ou seja, evitar a instituição de monopólios que façam com que o consumidor seja refém da empresa. Quanto mais empresas, mais polarizado esteja a produção, em pequenas, médias, grandes empresas, não tem problema, mas que o volume de competição entre elas seja grande, isso vai melhorar a qualidade do bem e o preço vai ser menor. Né? Então o ambiente competitivo ele é importante, porque o consumidor é que se beneficia desse processo. Tá? Só que também o livre funcionamento do mercado não garante que as soluções de problemas como desemprego e inflação sejam sanadas. Né? Por exemplo, na concepção smithiana, né, de concorrência pura, existem problemas pontuais em que muitas das vezes se justifica um pouco a atuação do Estado na economia. Não tão grande, mas um percentual aí de intervenção. Que a economia pode entrar numa crise tão grande que se o Estado não ajudar, ela não consegue sair dessa situação. Né? Então, a flutuação de mercado, ela é muito rigorosa nesse sentido, porque se há uma crise, os mais fracos, as empresas mais ineficientes, elas vão efetivamente sair do mercado. Né? Se há uma regulação ou uma intervenção no sentido de minimizar esses impactos, né, da crise, talvez essas empresas, por mais que sejam ineficientes nesse momento, mas elas podem desenvolver habilidades no futuro e continuar permanecendo no mercado, gerando emprego e renda para a população. Tá? Então, como que se busca o desenvolvimento econômico? Por meio aquelas metas que eu havia dito há pouco. Né? O que seria o ideal? Alto nível de emprego, crescimento econômico, distribuição justa da renda, controle do balanço de pagamentos. Né? São metas importantes, que se elas entrarem num patamar equilibrado, a sociedade se beneficia disso. Como que o governo intervém para que elas sejam alcançadas? Por meio de política fiscal, que é o controle da tributação, aumentar e diminuir tributação, aumentar e diminuir transferências do governo ou aumentar e diminuir gastos do governo. Isso pode ser usado. A política monetária nós falamos há pouco, né? Controlar o volume de moeda na economia. Então, dependendo do objetivo que queira ser alcançado, a política monetária ela é feita justamente para atingir aquele objetivo. A política cambial, finalidade de estimular as exportações ou importações, né? O comércio exterior de um país, e a política de rendas, que é controle de preços e salários, né? Que ela também ajuda nesse processo aí de estabilidade da economia. Então, enfim, nós temos grandes objetivos a nível macroeconômico que a solução deles perpassam pela atuação do Estado. Mas essa atuação do Estado, ela tem que ser, primeiro, racional, né? Tem que ser também responsável, para que essas metas de crescimento aconteçam de uma forma equilibrada, mesmo que no curto prazo, né, não tenha efeitos imediatos, mas que seja planejada a longo prazo. E que não apenas se derem em mandatos, mas que seja uma política de Estado, ou seja, que transpasse, né, vários mandatos com a finalidade de estabilizar a economia e fortalecê-la para as próximas gerações, não apenas para um governo. Né? E isso daí que os políticos têm grande dificuldade, porque eles querem fazer políticas populistas, imediatistas, que vão desestruturar a economia no longo prazo. Que é um caso, como nós temos a aula também disponível ali sobre
a crise política e econômica que nós fizemos, né? Está ali na primeira aba da nossa disciplina, e que explica direitinho essa análise aí, né? Que política econômica se faz no longo prazo. E no curto prazo, as políticas populistas não são saudáveis. Então seria isso, Cíntia. Eu acho que a nossa fala, né, atingiu o objetivo, deu para a gente contextualizar de uma forma resumida cada uma das unidades do livro. E eu convoco, né, aos nossos alunos que façam uma revisão do livro, estudem o nosso livro base, são 172 páginas, se eu não me engano, seria bom fazer uma leitura completa do livro. Nós temos o e-book, o material de apoio, que tem os links que podem fazer as explicações, né, mais pontuais em relação ao assunto. Nós temos links de vídeo, links de notas. Então, ali, muitas das dúvidas podem ser tiradas pelo e-book. E também temos a aula que foi dada sobre a crise política e econômica. Nós temos agora a web, né, que pode dar um suporte geral em relação a isso, para que vocês se preparem para a prova. Né? A prova vão ter questões discursivas e questões objetivas. Na sua maioria são questões objetivas, né, Cíntia? E algumas questões discursivas. Mas eu já antecipo a vocês que as questões discursivas dizem respeito a toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui, né? Algumas delas na nossa própria videoaula da crise política e econômica, e algumas delas foram extraídas desse debate aqui da nossa web conferência. Obrigado, professor. Fica aí o recado, então, do professor para a prova. Até a próxima e bons estudos. Um abraço a todos e bons estudos.